Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você aqui novamente no nosso canal, que bom saber que você tem nos prestigiado e tem acompanhado todo esse trabalho que tem sido desenvolvido pela nossa equipe de educação, a equipe de educação da Igreja Batista do Parque Rio Branco. Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade às nossas séries de ministrações bíblicas que tem se baseado na nossa revista da editora Cultura Cristã, que tem como título nesse trimestre a visão bíblica do sofrimento, lição essa baseada no livro de Jó. Bom, na semana passada nós fizemos um apanhado geral, nós fizemos uma introdução, fizemos realmente uma introdução a respeito de tudo aquilo que seria falado no decorrer das lições. Falamos como era composto o livro de Jó, como era a sua estrutura, como ele estava estruturado, quais eram os temas de Jó, quais eram os personagens participantes do livro de Jó. E hoje nós vamos estar dando continuidade, não de uma forma geral, não de uma forma panorâmica, mas hoje nós de fato entramos falando sobre este tema que é de tanta relevância para nós, de forma mais específica. E hoje nós vamos estar dando continuidade. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 2, que tem como título O que Jó e os amigos não sabiam. E o nosso versículo-chave, o nosso texto-chave para o dia de hoje se encontra em Jó, capítulo 1, versículo de número 21. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. Diz assim o nosso texto, o nosso versículo base para a ministração de hoje. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se eu fosse perguntar a vocês a definição de felicidade, se eu perguntasse a vocês hoje assim, defina para mim o que é a felicidade, como ela pode ser obtida, o que você acha, como que você enxerga uma pessoa feliz, o que define para você uma pessoa feliz? Muitos poderiam dizer bens, riquezas, poder, satisfação, fazer o que bem quiser. Outras pessoas diriam cumprir os propósitos de Deus, agir de acordo com a vontade de Deus. Enfim, muitas são as definições, muitas são as visões que nós temos se nós fôssemos conceituar a palavra felicidade. Agora pensemos nós, pense na pessoa mais rica desse mundo. Pensou? A pessoa mais rica desse mundo. Provavelmente você pensou em Bill Gates, que é uma pessoa que está em muita evidência, porque quase todo mundo tem um computador em casa e todo mundo sabe que ele é o dono da Microsoft. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, talvez o homem mais rico do mundo. Diríamos outros, mas vamos tentar nos focar nesse. Uma pessoa que tem muito dinheiro, muito poder, muita fama, pode comprar o que quiser, pode ter o que quiser, pode ser uma pessoa que nos leve a pensar, a sua vida nos leve a pensar que é uma pessoa feliz, enfim, é uma pessoa que tem muitos bens, muitas riquezas. Agora pensemos nós na figura de Jó, que é a figura principal do nosso estudo, o alvo do nosso estudo. Uma pessoa que é definida pela Bíblia, que a Bíblia define ou mostra as riquezas dele, e diz que ele tinha 7 filhos e filhas, possuía 7.000 ovelhas, possuía 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, tinha muita gente a seu serviço. E a Bíblia também fala que ele era a pessoa mais rica do Oriente Médio. Tá certo que hoje nós não medimos riqueza. Em épocas passadas, na época de Jó, a riqueza não era medida como é medida hoje. Naquele tempo, a riqueza era medida por animais, por terras, por pessoas que trabalhavam com vocês, pelos servos, pelos escravos, entre aspas, que você tinha. Então a riqueza era medida dessa forma, diferentemente dos dias de hoje, que a riqueza é medida
em relação a valores que nós temos, valores financeiros. E é a partir daqui que nós começamos a fazer um paralelo entre as duas histórias. Pensemos nós. Por um lado, nós temos Bill Gates, que foi o que nós pensamos, um homem muito rico, um homem ateu, um homem que nega a existência de Deus, que não serve a Deus, um homem que não tem nenhum compromisso com Deus, mas tem muitas riquezas. Por outro lado, nós temos Jó, um homem que tinha muita riqueza, muitos bens, era o homem mais rico do Oriente Médio, mas era um homem que tinha muita comunhão com Deus, tinha muita intimidade com Deus. E a pergunta que fica para nós é: será que isso tudo foi capaz de trazer segurança e felicidade? Será que isso foi capaz de trazer segurança e felicidade tanto para Jó, quanto traria também para Bill Gates e a sua riqueza? Será que tudo isso era necessário, era capaz de trazer tudo isso? Por que eu estou colocando dessa forma? Porque se nós formos olhar para a vida de Bill Gates, que tem riquezas, mas não tinha compromisso com Deus, poderíamos ser tentados a pensar que qualquer coisa que acontecesse com ele, se ele um dia perdesse os seus bens, a sua riqueza, ou acontecesse de ficar pobre da noite para o dia, ou algum problema físico, de saúde, poderíamos ser tentados a pensar que Deus o está castigando de alguma forma. Mas é por isso que eu trouxe essa realidade, olhando para a vida de Jó também. Jó estava na mesma condição de Bill Gates, muito dinheiro e muita riqueza, mas Jó, diferentemente dele, não negava a existência de Deus. Jó tinha muita comunhão com Deus. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e é isso que a Bíblia fala. É isso que Deus fala também a respeito de Jó, quando Deus depositou a expectativa do testemunho de Jó nas mãos de Satanás, como sendo aquele que não falharia mediante os testes que Satanás imporia, colocaria sobre ele. Mas só que mesmo tendo isso tudo, mesmo sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, mesmo se preocupando com a sua comunhão com Deus, mesmo ele se preocupando em agradar a Deus, Jó sacrificava por ele, pela família. Jó se preocupava até quando seus filhos cometiam algum tipo de delito pequeno, ele sacrificava pelos filhos, pelos parentes chegados, tudo isso para manter a sua comunhão com Deus, porque ele não queria ficar mal visto, ele queria realmente ter muita comunhão com Deus, ele queria ser bem visto por Deus. Mas em determinado momento, nem a sua riqueza, nem a sua comunhão com Deus pôde explicar o porquê dele ter perdido tudo mesmo, tanto sua saúde, quanto seus filhos, quanto suas riquezas, simplesmente perdeu tudo. E isso para nós seria inexplicável aos nossos olhos. E a pergunta que fica para nós, novamente, uma pergunta que já foi feita: será que bens, riquezas e comunhão com Deus é suficiente para nos trazer felicidade e segurança? Prestem bem atenção nessa pergunta. Será que todos os bens e riquezas são capazes de nos trazer felicidade e segurança? E é a partir dessa pergunta que nós começamos a entrar no mundo de Jó, na história de Jó, e entender aquilo que eu tenho falado. Se não fosse pelo livro de Jó ser escrito e estar na Bíblia, muitas coisas nós não entenderíamos, e por mais que nós nos relacionássemos com Deus, ainda ficaria lacunas essas que nos trariam talvez muita angústia. E hoje nós agradecemos pelo livro de Jó, por ele estar aqui e por ele elevar o nosso nível de conhecimento em relação a Deus. Então fique comigo que nós vamos começar a entrar com mais detalhes nessa história que é tão interessante. Meus irmãos, entrando no nosso tópico de número 2 da nossa lição, que diz o que ninguém sabia. Aqui nós começamos a falar a respeito da provação, o início da provação de Jó. E por que eu disse no início que o livro de Jó é um livro tão fascinante? Meus irmãos, é certo que muitos de nós, quando passamos por problemas, por aflições, a primeira coisa, ou vemos alguém passando por situações adversas, a primeira coisa que nós pensamos, o primeiro sentimento que nós temos, é de achar que a pessoa cometeu pecado. A pessoa cometeu pecado, a pessoa não está tendo comunhão com Deus,
A pessoa se afastou de Deus, a pessoa está recebendo no seu próprio corpo o castigo por conta de algum mal que ela tenha feito. E talvez seja por isso que eu tenha dito no início da lição que o livro de Jó me fascina. Simplesmente, e é justamente pelo fato dele mostrar que tem coisas que nós não entendemos, que está fora da nossa alçada. E a história de Jó nos mostra isso. Jó, um homem que tinha riqueza e tinha muita comunhão com Deus, a ponto de ser chamado um homem íntegro, reto e temente a Deus. Então, ele agia de acordo com a vontade de Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele era bem visto por Deus. Mas mesmo assim ele perdeu tudo, perdeu seus bens, sua família, perdeu tudo. Ele foi do céu ao inferno, colocando na nossa linguagem popular. E é por isso que esse livro fascina e ele eleva o nosso conhecimento em relação a Deus. E é justamente por conta disso aqui que o autor da lição expõe. Há coisas que acontecem nas regiões celestiais que nós não sabemos que está acontecendo. Há coisas acontecendo nas regiões celestiais que cabe exclusivamente a Deus e ao conhecimento dele mesmo, da vontade dele própria, que aconteça, mas muitas vezes ele não quer que chegue ao nosso conhecimento. E é isso que nós vamos falar agora. A situação de Jó estava acontecendo simplesmente porque algo estava acontecendo nas regiões celestiais. Havia uma reunião entre Deus e os anjos, na qual todos se apresentaram diante de Deus para prestar contas. Era realmente uma reunião nas regiões celestiais. E uma coisa que eu acho interessante é que nós somos tentados a achar que enquanto essa reunião acontecia, e o texto fala que Satanás veio entre eles também, se apresentou nessa reunião, de sermos tentados a achar que Satanás foi até Deus, questionando Deus a respeito de Jó. E não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Satanás de fato se apresentou, Deus perguntou de onde ele estava vindo, e não foi Satanás que falou primeiramente a Deus, foi Deus que instigou Satanás a respeito de Jó. Quando Deus falou com Jó, viste meu servo Jó, como se Deus estivesse dando aquela cutucada em Satanás e falando assim, esse aí me serve de verdade, hein? Esse aí eu não sei não, eu acho que mesmo com toda a tentação, provação, esse aí não andaria para trás não, esse aí eu acho que eu posso confiar nele, esse aí eu posso confiar nele. E então aqui começa todo o enredo da história de Jó, porque depois de Deus ter feito isso, a primeira coisa que Satanás fala para Deus é a seguinte, será que ele não te adora simplesmente porque o Senhor, porque você cerca ele com muitos bens, muita riqueza, dá a ele uma condição muito boa? Será que ele te adora simplesmente porque o Senhor concede benefícios a ele? Tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando. Tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te servindo ou se preocupando tanto com as coisas que ele se preocupa. Então, a partir desse momento, nós vemos que Satanás começou a levantar questionamentos a respeito da integridade de Jó, se a adoração dele não seria uma adoração hipócrita, se Jó não adorava porque ele tinha muita coisa, ou se ele seria capaz de adorar mesmo que não tivesse nada. Então, o desafio é lançado por Satanás, Deus aceita o desafio, meus irmãos, prestem atenção, não é um duelo entre Deus e Satanás, mas Deus resolveu aceitar tudo isso para testar aquela situação de toda. Não que Deus precisasse fazer alguma coisa para Satanás, não que Deus precisasse mostrar alguma coisa para Satanás, mas também não cabe a nós, a mim, entender, também foge à minha alçada, entender por que Deus aceitou esse desafio. Mas a partir desse ponto, começa a história de Jó, a partir desse ponto, começa o drama da vida de Jó. Meus irmãos, no nosso tópico de número 2 da nossa lição, onde está escrito golpe sobre golpe, é outra situação interessantíssima nesse maravilhoso relato a respeito da vida de Jó. E o autor nos mostra que Jó era humano como nós, era uma pessoa como nós,
E em meio a toda a sua história, todos os acontecimentos, nós encontramos uma pessoa confusa, uma pessoa que muitas vezes demonstrava fé, outras vezes demonstrava adoração, outras vezes reconhecia a soberania de Deus, ou seja, era uma mistura de sentimentos que estava em Jó e cada um deles se manifestava em momentos distintos. Mas uma coisa belíssima de se pensar é que por mais que Jó aparentemente, ou pelo menos inicialmente, não entendesse o que estava acontecendo consigo mesmo, com a sua própria vida, Jó conseguia principalmente adorar a Deus, quando ele reconheceu a soberania de Deus e Jó falou, nu eu vim e nu retornarei. Quando ele falou também, receberia eu o bem, não receberia o mal vindo da parte de Deus também, ou seja, nós enxergamos uma pessoa consciente que conseguia, mesmo com aquilo tudo, mesmo assim reconhecer a soberania de Deus. E outra coisa interessante nós pensarmos como Satanás é astuto, como ele agiu naquela situação. Assim que acabou aquele diálogo entre ele e Deus deu autorização para que Satanás agisse na vida de Jó, e é interessante nós pensarmos que Satanás agiu somente dentro dos limites, daqueles limites impostos por Deus. Deus falou, faz o que você quiser, só não tira a vida de Jó. E Satanás é tão maléfico, é tão mal, como diz, ele é realmente o autor do mal, ele peca porque ele quer pecar, ele erra porque ele quer errar. E assim que acabou o diálogo, Satanás imediatamente saiu da presença de Deus e imediatamente foi fustigar a vida de Jó, e ele já de cara começou a tirar tudo, simplesmente tudo da vida de Jó. Ele não esperou nem um minuto sequer, e como eu falei, mesmo sem entender isso tudo, nós conseguimos enxergar uma pessoa consciente, uma pessoa que falava a respeito da soberania de Deus, uma pessoa que demonstrava, por mais que estivesse de luto, por mais que estivesse triste, uma tristeza profunda dentro dele, sinais de fé, sinais de adoração, sinais de uma pessoa que se manteria de pé, por mais que o seu exterior pudesse dizer ao contrário. Sinais de uma pessoa que se manteria de pé em relação à sua comunhão com Deus. E uma coisa que nós trazemos para a nossa reflexão quanto mais cedo nós entendermos que o mesmo Deus que é dono de todas as coisas e que nos dá todas as coisas, em alguns momentos ele pode tirar tudo. Nós podemos ter tudo um dia e no outro dia não termos nada. E aí entra aquilo que eu tenho tomado como verdade para a minha vida. Quando nós recebemos o bem, quando nós somos abençoados, quando as portas se abrem, nós falamos, Deus me deu, Deus me abençoou. Mas quando as portas se fecham, quando aquilo que foi dado é retirado, nós começamos a pensar, é Satanás, não foi Deus. Ou se não, entramos em pensamentos mais egoístas, quando nós dizemos, Deus me deu e eu não vou abrir mão daquilo ali. Então, quanto mais cedo nós entendermos que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira, mais cedo nós teremos uma melhor visão a respeito de Deus e nos relacionaremos com Ele. Como Jó disse, Deus deu, Deus tomou, nu eu vim, nu eu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor e que assim seja nas nossas vidas também. No nosso tópico de número 3, o autor destaca, a luta continua. Meus irmãos, Satanás não se deu por satisfeito em tirar algumas coisas da vida de Jó. Mais uma vez reforço, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e Satanás questionou a sua adoração, a sua integridade, o seu amor pelas coisas de Deus, condicionando tudo isso ao fato dele ser cercado por boas coisas, por bênçãos. E no decorrer da história, mais uma vez reforço, Satanás retirou
tudo de Jó, todos os seus bens, todas as suas riquezas, os seus filhos. A única coisa que ficou foi a sua esposa, a única coisa preservada foi a sua esposa. E olha que coisa interessantíssima de nós enxergarmos. Imagine hoje você na situação de Jó antes disso tudo acontecer. Você mora na melhor casa de Campos dos Goytacazes, você mora na maior mansão, aquela que você sempre sonhou para a sua vida, muitos servos, muitos empregados na sua casa, você fica como um rei, como uma rainha mesmo, todo mundo te servindo, você compra o que você quiser, mas de repente você perde tudo e hoje você se encontra como aquele pessoal das Cracolândias, aquelas pessoas que estão na rua, aquelas pessoas que estão morando em caixa de papelão, cheio de problemas na pele, cheio de erupções na pele, você sendo o seu remédio é um caco de telha que você fica se coçando porque você não aguenta as coceiras pelo seu corpo. Imagina, você saiu de lá de cima de um alto padrão para o pior padrão que você possa imaginar na sua vida, na miséria mesmo. Foi isso que Satanás fez com Jó. E se não bastasse tudo isso, perder tudo, ainda fica aquela que foi preservada e esta é usada como instrumento de Satanás, quer direta, quer indiretamente, quando ela falou para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela poderia estar até com boas intenções, falando aquilo para acabar com o sofrimento de Jó, mas nós também conseguimos enxergar que de forma indireta ou inconsciente ela agiu como funcionário de Satanás naquele tempo, auxiliando Jó a pensar mal de Deus e fazendo com que Jó questionasse se tudo aquilo que Jó fez antes de perder tudo, ou fazia antes de perder tudo, tinha valido a pena, porque não é possível você fazer aquilo tudo, você abrir mão de muitos prazeres do mundo, adorar a Deus, cultuar a Deus, se importar com as coisas de Deus e mesmo assim Deus fazendo o mal a uma pessoa que serve desse jeito. Jó poderia ser tentado a se apoiar na vida da sua esposa e ela estar como um pilar de sustentação para ele, alguém que o auxiliaria de uma forma boa, que não deixaria perder a sua fé, mas nós vemos que funcionou ao contrário. E a pergunta que fica para nós é a seguinte: Deus tirou tudo de Jó, tudo mesmo. E para nós, que reflexão fica? Será que nós temos tido apego a alguma coisa material, algum bem dessa terra, alguma situação dessa terra, alguma coisa que tem nos trazido prazer aqui nessa terra? E se hoje nós perdêssemos isso, nós começaríamos a perder, ou isso abalaria a nossa confiança em Deus? O que hoje você acha que você tem tanto apego que se você perdesse, ou se Deus tirasse, a sua confiança em Deus seria abalada, a sua confiança em Deus começaria a entrar em ruínas? Fica essa reflexão para nós nesse tópico de número 3. Bom, no nosso quarto e último tópico, o autor diz: chegam os amigos, aqueles amigos que nós vemos no decorrer da história de Jó. Agora eles começam a entrar como sendo um detalhe para nós começarmos a analisar. E nesse tópico de número 4, os amigos dele chegam e toda essa aflição, todo o sofrimento de Jó, a sua história, tudo que ele vivia, tudo que ele representava naquele seu tempo, como ele era visto, isso mostra como ele era visto pela sociedade, aqueles que estavam ao redor dele. Todo o seu sofrimento, todo o seu abalo, toda a sua angústia foi tão grande a ponto da sua história se espalhar e os amigos dele se aproximarem dele. E é interessante nós vermos que a aflição dele era tão grande que os amigos dele chegaram próximos a ele e ficaram dias somente parados ali juntamente com Jó, olhando toda aquela situação,
sem proferir uma palavra. Imagina o tamanho do sofrimento deles ao olhar para Jó, saber quem ele era, o que ele tinha, como era a sua vida e agora está passando por tudo aquilo. Então, provavelmente, foi muito doloroso aquela situação, tanto para Jó quanto para aqueles que estavam participando juntamente com ele de toda aquela situação. E uma pergunta que fica, e a gente já caminha para a nossa conclusão, é a seguinte: até que ponto Satanás pode agir na vida do cristão? Primeiramente, nós precisamos nos desprender desse pensamento que Satanás não toca na vida do cristão, que Satanás não nos tenta de forma alguma, que ele não age na nossa vida. E a história de Jó mostra o contrário. É a primeira coisa que nós precisamos abrir a mão. Satanás age sim nas nossas vidas, nos tentando, nos trazendo aflições muitas vezes. Porém, por outro lado, nós precisamos entender que Satanás é simplesmente um agente de Deus. Ele pode agir como nós pensamos, por causa do nosso pecado, por causa da nossa vida torta, nossa falta de comunhão. Isso ele age diretamente, ele vem como sendo um castigo divino, um agente de Deus para executar castigos divinos. Mas muitas vezes acontece na nossa vida o que aconteceu na vida de Jó, e mais uma vez eu falo, e é por isso que o livro de Jó eleva a nossa visão em relação a Deus, quem Ele é e como Ele age. Às vezes nós estamos bem com Deus, mas as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça, e muitas vezes Ele pode fazer, assim como foi com Jó, de uma forma e não nos dar explicação do porquê certas coisas acontecerem nas nossas vidas. Há coisas que nós sabemos por que estão acontecendo e há coisas que nós não vamos saber por que estão acontecendo, porque é da vontade de Deus, é projeto dele, é idealização dele, é um propósito dele e ele precisa que aquilo se cumpra na nossa vida, seja para aprendizado, seja para mostrar a sua soberania, seja para o que for. E quanto mais cedo nós prestarmos atenção nisso, quanto mais cedo nós entendermos que Deus é soberano, Deus criou todas as coisas e todas as coisas estão no controle dele, mais rápido nós agiremos na direção de ter mais relacionamento com Deus, um melhor relacionamento com Deus, uma melhor visão a respeito de Deus. E eu concluo citando que a Bíblia traz para nós em João 16:33, quando ele diz: no mundo tereis aflições, tende, pois, bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a expectativa do cristão. Saber que independentemente do que aconteça nos dias de hoje, independentemente do que aconteça nas nossas vidas, muitas vezes a resposta vai vir na eternidade. Muitas vezes o que acontece hoje produz para nós eterno peso de glória que será revelado por nós, por meio de Cristo Jesus, na eternidade. Que Deus te abençoe e eu te espero na semana que vem para a nossa próxima lição.